Uma enfermeira imigrante é contratada para cuidar de um milionário incapacitado. Ela fazia várias tarefas, incluindo trocar suas fraldas. Todos riram dela, que saiu de sua terra para isso. Porém, a esposa dele faria algo que faria todos suarem frio antes de ouvir. Não esqueça de se inscrever no canal. O ronco da motocicleta ecoou pelos portões imponentes da mansão Albuquerque, quebrando o silêncio da manhã ensolarada de São Paulo. Carolina Moreira, 28 anos, recém-formada em enfermagem, desligou o motor e retirou o capacete, revelando um rosto determinado e olhos que brilhavam com uma mistura de ansiedade e esperança. Ela ajeitou o jaleco branco impecável sobre a roupa simples e checou mais uma vez a pequena mochila onde carregava seus pertences essenciais. Naquele momento, Carolina não era apenas uma enfermeira iniciando um novo emprego. Era uma imigrante portuguesa que havia deixado tudo para trás em busca de uma vida melhor no Brasil. Com passos firmes, ela se aproximou do interfone e anunciou sua chegada. A voz metálica que respondeu soava fria e distante, contrastando com a calorosa recepção que Carolina esperava em seu primeiro dia de trabalho. "Entre", foi a única palavra que ouviu antes que os portões se abrissem automaticamente. Carolina percorreu o caminho de pedras polidas que serpenteava por um jardim, meticulosamente cuidado. Rosas de todas as cores, orquídeas raras e árvores centenárias criavam um cenário digno de um conto de fadas. Mas a jovem enfermeira não tinha tempo para admirar a paisagem. Seu foco estava na imponente construção à sua frente, uma mansão que misturava elementos clássicos e modernos, com grandes janelas de vidro refletindo o céu azul. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta principal se abriu. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecável de governanta, a recebeu com um olhar avaliador. "Senhorita Moreira, presumo", disse ela, seu tom neutro não revelando aprovação ou desaprovação. "Sou Dona Eugênia, a governanta. Siga-me, por favor." Carolina assentiu, engolindo em seco. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Obras de arte que ela reconheceu como sendo de mestres famosos adornavam as paredes, e os móveis pareciam ter saído diretamente de um museu de design. Enquanto seguia Dona Eugênia pelos corredores silenciosos, Carolina sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Ela não estava ali apenas para cuidar de um paciente comum. Seu novo empregador era ninguém menos que Antônio Albuquerque, um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. "O Sr. Albuquerque sofreu um acidente vascular cerebral há 6 meses", explicou Dona Eugênia, enquanto subiam uma escadaria de mármore. "Desde então, ele permanece em estado vegetativo. Os médicos, bem, eles não são muito otimistas." Carolina assentiu, absorvendo a informação. Ela sabia que casos como esse eram desafiadores, mas estava determinada a fazer a diferença. "A senhora Albuquerque contratou você por recomendação do Dr. Mendes", continuou a governanta. "Ele ficou impressionado com seu trabalho no Hospital Universitário em Lisboa. Espero que esteja à altura das expectativas." Finalmente, chegaram a uma grande porta de madeira entalhada. Dona Eugênia parou, sua mão na maçaneta. "Senhorita Moreira", disse ela, seu tom suavizando pela primeira vez. "Devo avisá-la. A situação do Sr. Albuquerque é delicada. A família está passando por um momento difícil. Discrição e profissionalismo são essenciais." Carolina assentiu, sentindo o coração acelerar. "Entendo, Dona Eugênia. Farei o meu melhor." Com um último olhar avaliador, a governanta abriu a porta. O quarto era espaçoso e luxuoso, mas Carolina mal notou os detalhes. Seus olhos foram imediatamente atraídos para a figura imóvel na cama king size. Antônio Albuquerque, outrora um titã dos negócios, agora parecia pequeno e frágil entre os lençóis de seda. Equipamentos médicos de última geração cercavam a cama, seus bips e zumbidos quebrando o silêncio opressivo. Carolina se aproximou lentamente, seus olhos treinados avaliando rapidamente a situação. O que viu a chocou profundamente. Apesar de todo o luxo ao redor, era evidente que os cuidados básicos do paciente estavam sendo negligenciados. A barba por fazer,
Os cabelos oleosos e o cheiro inconfundível de falta de higiene adequada eram sinais claros de que algo estava muito errado. "Meu Deus", murmurou Carolina, incapaz de conter sua reação. Dona Eugênia pigarreou, parecendo desconfortável. A enfermeira anterior, bem, ela não se adaptou às exigências do trabalho. Tivemos que dispensá-la há uma semana. Carolina respirou fundo, sentindo uma mistura de indignação e determinação crescer dentro dela. "Entendo. Posso começar imediatamente." Antes que a governanta pudesse responder, uma voz fria e cortante encheu o quarto. "Então essa é a nova enfermeira?" Carolina se virou para ver uma mulher elegante parada na porta, vestida impecavelmente em um conjunto de grife, com joias caras adornando seu pescoço e pulsos. Ela exalava uma aura de riqueza e poder. Mas foram seus olhos que capturam a atenção de Carolina, frios e calculistas, sem um traço de emoção ao olhar para o homem na cama. "Senhora Albuquerque", Dona Eugênia fez uma pequena reverência. "Esta é Carolina Moreira, a enfermeira recomendada pelo Dr. Mendes." Verônica Albuquerque, a esposa do milionário, examinou Carolina de cima a baixo com um olhar crítico. "Espero que você seja mais competente que a última. Não posso suportar esse cheiro de fraldas por mais tempo." Carolina sentiu seu rosto esquentar com uma mistura de indignação e vergonha em nome do paciente. "Senhora, eu asseguro que farei tudo ao meu alcance para garantir o conforto e a dignidade do Sr. Albuquerque." Verônica deu de ombros, seu desinteresse palpável. "Tanto faz. Só certifique-se de que ele esteja apresentável. Não quero que as visitas vejam isso." Ela fez um gesto vago na direção da cama. Com essas palavras, ela se virou para sair, mas parou na porta. "Rai, mantenha os custos sob controle. Essa situação já está nos custando uma fortuna." Quando a porta se fechou atrás de Verônica, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Carolina olhou para Dona Eugênia, que parecia constrangida. "Bem", disse a governanta, tentando recuperar a compostura, "acho que você tem trabalho a fazer, senhorita Moreira. Se precisar de algo, estarei lá embaixo." Sozinha no quarto com seu paciente, Carolina sentiu o peso total da tarefa à sua frente. Não era apenas uma questão de cuidados médicos, era uma batalha pela dignidade de um ser humano. Ela se aproximou da cama, olhando para o rosto imóvel de Antônio Albuquerque. Apesar da falta de resposta, ela falou suavemente. "Senhor Albuquerque, meu nome é Carolina. Estou aqui para cuidar do senhor. Prometo que farei o meu melhor para ajudá-lo." Com essas palavras, ela começou a trabalhar. Primeiro, organizou os suprimentos e equipamentos necessários para um banho no leito. Enquanto preparava tudo, sua mente trabalhava em um plano de cuidados abrangente. As horas seguintes foram de trabalho intenso e meticuloso. Carolina lavou, limpou e cuidou de cada centímetro do corpo do Sr. Albuquerque com gentileza e respeito. Ela falava com ele constantemente, explicando cada procedimento, como se ele pudesse entender tudo. Quando finalmente terminou, o quarto tinha um ar completamente diferente. O cheiro de limpeza substituiu o odor desagradável e o Sr. Albuquerque parecia mais confortável e digno em sua cama recém-arrumada. Carolina se sentou por um momento, exausta, mas satisfeita. Olhou para seu paciente e sorriu suavemente. "Pronto, Sr. Albuquerque. Espero que esteja se sentindo melhor agora." Foi então que algo inesperado aconteceu. Por um breve instante, Carolina poderia jurar que viu os dedos do Sr. Albuquerque se moverem levemente. Ela piscou, incerta se tinha imaginado, mas decidiu tomar aquilo como um sinal de esperança. Naquele momento, Carolina fez uma promessa silenciosa a si mesma e ao seu paciente. Ela não apenas cuidaria do corpo dele, mas faria todo o possível para trazer de volta a alma do homem preso naquele corpo imóvel. O sol começava a se pôr quando Carolina finalmente saiu do quarto para uma pausa merecida. Enquanto caminhava pelo corredor, sua mente já estava planejando os próximos passos. Ela sabia que enfrentaria desafios. A indiferença da Sra. Albuquerque, as limitações médicas, talvez até a descrença de outros. Mas Carolina Moreira não era uma mulher que desistia facilmente. Ela tinha vindo para o Brasil
em busca de uma nova vida e de uma chance de fazer a diferença. Agora, nesta mansão imponente, cuidando de um homem que o mundo parecia ter esquecido, ela encontrou sua missão. Com determinação renovada, ela desceu as escadas, pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O primeiro dia havia terminado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. O sol mal havia nascido quando Carolina chegou à mansão Albuquerque na manhã seguinte. Seu corpo ainda doía do trabalho intenso do dia anterior, mas sua determinação permanecia inabalável. Ela estacionou sua moto e, ajeitando o jaleco, entrou na propriedade com passos firmes. Dona Eugênia a recebeu na porta, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Bom dia, senhorita Moreira. O café da manhã está servido na cozinha, caso queira comer algo antes de começar. Carolina assentiu, grata. Obrigada, dona Eugênia. Tomarei apenas um café rápido, se não se importar. Na cozinha espaçosa e moderna, Carolina encontrou uma jovem preparando o que parecia ser o café da manhã da família. A moça, que se apresentou como Mariana, a ajudante de cozinha, ofereceu-lhe uma xícara de café forte e um pão de queijo ainda quente. Como foi o primeiro dia? Perguntou Mariana, sua curiosidade evidente. Faz tempo que não vemos uma enfermeira durar mais que algumas semanas aqui. Carolina tomou um gole do café pensativa. Foi desafiador, mas estou determinada a fazer o melhor pelo Sr. Albuquerque. Mariana baixou a voz, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Sabe, as coisas nem sempre foram assim. O Sr. Antônio, ele era diferente antes do acidente. Generoso, sabe? Sempre tinha uma palavra gentil para todos nós. Antes que pudessem continuar a conversa, o som de saltos altos ecoou pelo corredor. Verônica Albuquerque entrou na cozinha, sua presença imponente fazendo Mariana se encolher e voltar rapidamente ao seu trabalho. Ah, você chegou cedo, disse Verônica, seu tom frio como sempre. Bom, temos convidados para o jantar esta noite, e eu não quero nenhum incidente desagradável. Certifique-se de que Antônio esteja apresentável. Carolina engoliu a resposta ácida que ameaçava escapar. Em vez disso, manteve um tom profissional. Claro, senhora Albuquerque, farei o possível para garantir o conforto do senhor Antônio. Com um aceno desdenhoso, Verônica se serviu de uma xícara de café e saiu, deixando um silêncio tenso para trás. Terminando seu café rapidamente, Carolina agradeceu a Mariana e se dirigiu ao quarto de Antônio. Ao entrar, foi recebida pelo som rítmico dos equipamentos médicos. O Sr. Albuquerque estava como ela o havia deixado na noite anterior, imóvel em sua cama. Bom dia, Sr. Albuquerque, disse ela suavemente, aproximando-se. Espero que tenha tido uma boa noite. Vamos começar nosso dia, certo? Carolina iniciou sua rotina de cuidados matinais, falando constantemente com seu paciente. Ela acreditava firmemente que, mesmo em estado vegetativo, Antônio poderia de alguma forma ouvi-la e senti-la. Enquanto trabalhava, Carolina notou uma fotografia na mesa de cabeceira. Mostrava um Antônio mais jovem, sorrindo largamente ao lado de um cavalo majestoso. Seus olhos brilhavam de uma maneira que contrastava dolorosamente com sua condição atual. O senhor gosta de cavalos, não? É? Perguntou ela, segurando a foto para que ele pudesse ver. Deve ser maravilhoso cavalgar. Sabe, em Portugal temos uma raça de cavalos chamada lusitano. São animais lindos e nobres. Por um momento, Carolina pensou ter visto um leve movimento nos olhos de Antônio, mas convenceu-se de que era apenas sua imaginação. Ao longo do dia, ela se dedicou não apenas aos cuidados físicos, mas também a estimular mentalmente seu paciente. Leu trechos de jornais, descreveu o tempo lá fora e até cantarolou algumas canções portuguesas suaves. Durante a tarde, enquanto ajustava o soro, Carolina ouviu vozes exaltadas vindas do corredor. Reconheceu imediatamente o tom frio de Verônica. Não podemos continuar assim, doutor. Quanto tempo mais teremos que suportar esta situação? A voz masculina que respondeu era calma, mas firme. Senhora Albuquerque, entendo sua frustração, mas devemos ser pacientes. O estado do Sr. Antônio é delicado, mas não irreversível. Pacientes? Já se passaram 6 meses.
Nossos recursos não são infinitos, doutor. Carolina sentiu seu estômago revirar com a frieza nas palavras de Verônica. Como alguém podia falar assim do próprio marido? A porta se abriu e um homem de meia idade, vestindo um jaleco branco, entrou seguido por Verônica. Ele se apresentou como Dr. Mendes, o neurologista responsável pelo caso de Antônio. Ah, você deve ser a senhorita Moreira, disse ele, estendendo a mão. Ouvi coisas excelentes sobre seu trabalho em Lisboa. Carolina cumprimentou o médico, grata por sua presença. Enquanto o Dr. Mendes examinava Antônio, ela observava atentamente, ansiosa por aprender mais sobre o estado de seu paciente. Houve alguma mudança nos últimos dias? Perguntou o médico. Carolina hesitou pensando no leve movimento que achou ter visto. Não tenho certeza, doutor. Às vezes penso ver pequenas reações, mas imaginação sua, interrompeu Verônica impaciente. Doutor, quanto tempo mais teremos que manter esses cuidados intensivos? Não seria melhor considerar outras opções? O Dr. Mendes franziu o senho. Sr. Albuquerque, já discutimos isso. O Sr. Antônio ainda tem chances de recuperação. Abandonar o tratamento agora seria prematuro e antiético. Verônica bufou, mas não insistiu. Com um último olhar frio para o marido, ela saiu do quarto, deixando um silêncio pesado para trás. O médico suspirou, voltando sua atenção para Carolina. Senhorita Moreira, não se deixe desencorajar. Sua dedicação pode fazer toda a diferença. Continue estimulando-o, falando com ele. A mente humana é um mistério e nunca sabemos quando uma conexão pode ser reestabelecida. Após mais algumas instruções e um exame detalhado, o Dr. Mendes se despediu, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos e seu paciente. Ela se sentou ao lado da cama, segurando gentilmente a mão de Antônio. Sr. Albuquerque, não sei se pode me ouvir, mas quero que saiba, não vou desistir do senhor. Vamos lutar juntos, está bem? As horas passaram e a noite caiu sobre a mansão. Carolina podia ouvir o burburinho dos convidados chegando para o jantar no andar de baixo. Concentrou-se em manter Antônio confortável e apresentável, como Verônica havia exigido. Quando finalmente terminou seu turno, já passava da meia-noite. Exausta, mas satisfeita com seu trabalho, Carolina se preparava para sair, quando notou algo estranho. Um pequeno objeto brilhante havia caído atrás da mesa de cabeceira. Curiosa, ela se abaixou para pegá-lo. Era uma chave antiga, ornamentada, com um brasão gravado que ela não reconheceu. Olhou ao redor, tentando identificar de onde poderia ter vindo, mas não viu nada que combinasse. Por um momento, Carolina considerou entregar a chave à dona Eugênia, mas algo a fez hesitar. Havia um mistério ali. Ela podia sentir. Decidindo seguir seu instinto, guardou a chave no bolso do jaleco. Boa noite, Sr. Albuquerque, sussurrou, ajeitando os cobertores uma última vez. Amanhã será um novo dia, cheio de possibilidades. Enquanto saía da mansão montando em sua moto, Carolina não podia deixar de pensar na chave misteriosa e no que ela poderia significar. Tinha a sensação de que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior. Com a brisa noturna de São Paulo em seu rosto, ela acelerou em direção a seu pequeno apartamento, sua mente repleta de perguntas e possibilidades. O segundo dia havia terminado, mas a verdadeira história de Antônio Albuquerque, ela suspeitava, estava apenas começando a se revelar. O amanhecer trouxe consigo uma chuva fina que envolvia a mansão Albuquerque em uma névoa melancólica. Carolina chegou mais cedo que o habitual, a misteriosa chave pesando em seu bolso tanto quanto em sua consciência. Ela havia passado boa parte da noite acordada, virando o objeto entre os dedos, imaginando sua origem e significado. Ao entrar na propriedade, Carolina notou uma agitação incomum. Funcionários corriam de um lado para o outro e havia um ar de tensão palpável no ar. Dona Eugênia a interceptou no hall de entrada, seu rosto habitualmente impassível, agora marcado por linhas de preocupação. Senhorita Moreira, que bom que chegou. Temos uma situação delicada em mãos. Carolina franziu o senho, preocupada. O que aconteceu? O Sr. Albuquerque está bem? A governanta hesitou por um momento antes de responder.
O Sr. Albuquerque está estável, mas, bem, é melhor que você veja por si mesma. Siga-me, por favor. Intrigada e apreensiva, Carolina seguiu Dona Eugênia pelos corredores da mansão até chegarem ao quarto de Antônio. Ao abrir a porta, a cena que se desenrolava diante delas era, no mínimo, surpreendente. Verônica Albuquerque estava de pé ao lado da cama do marido, seu rosto uma máscara de fúria contida. Diante dela, segurando firmemente a mão de Antônio, estava uma jovem que Carolina não reconheceu. A garota, que não devia ter mais de 20 e poucos anos, tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Já disse para você sair daqui. Verônica sibilou, sua voz carregada de veneno. Você não tem o direito de estar aqui. A jovem ergueu o queixo, desafiadora apesar das lágrimas. Ele é meu pai. Tenho todo o direito de estar ao lado dele. Carolina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pai, Antônio Albuquerque tinha uma filha? Como isso nunca havia sido mencionado antes? Verônica se virou para Carolina e Dona Eugênia, seus olhos faiscando de raiva. Tirem esta intrusa daqui imediatamente. Antes que qualquer uma pudesse reagir, a jovem se levantou, enfrentando Verônica. Você pode me expulsar agora, mas não pode me manter longe para sempre. Vou lutar pelo meu direito de ver meu pai, nem que tenha que levar isso aos tribunais. Com essas palavras, ela saiu tempestuosamente do quarto, esbarrando em Carolina no processo. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, e Carolina viu uma mistura de dor, determinação e súplica naqueles olhos jovens. Assim que a porta se fechou atrás da garota, Verônica se virou para as duas mulheres restantes, sua voz cortante como uma lâmina. Isso não aconteceu, entenderam? Se eu souber que qualquer uma de vocês mencionou essa visita indesejada a alguém, as consequências serão severas. Com um último olhar de aviso, Verônica saiu do quarto, deixando um silêncio pesado. Para trás, Carolina olhou para Dona Eugênia, buscando alguma explicação, mas a governanta apenas balançou a cabeça, indicando que aquele não era o momento nem o lugar para perguntas. Sozinha com Antônio, Carolina se aproximou da cama, observando atentamente seu paciente. Será que ela estava imaginando, ou havia uma tensão diferente em seus músculos faciais? Sr. Albuquerque, ela falou suavemente, não sei o que está acontecendo aqui, mas prometo que vou cuidar do senhor da melhor maneira possível. O dia transcorreu em um estado de estranha normalidade após o tumulto da manhã. Carolina se dedicou aos seus deveres com ainda mais afinco, como se pudesse compensar de alguma forma o estresse que seu paciente poderia estar sentindo. Durante a tarde, enquanto realizava exercícios passivos nos membros de Antônio, Carolina não pôde evitar pensar na jovem que clamava ser filha dele. Havia uma semelhança inegável nos traços faciais, agora que ela prestava atenção. Como essa parte da vida de Antônio havia sido mantida em segredo? E por quê? Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Era o Dr. Mendes, chegando para sua visita semanal. Boa tarde, senhorita Moreira. Ele cumprimentou com um sorriso cansado. Como estão as coisas por aqui? Carolina hesitou, incerta sobre quanto deveria revelar. Optando pela discrição, ela respondeu de forma vaga. Tem sido uma manhã interessante, doutor. O médico arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu no assunto. Em vez disso, concentrou-se em examinar Antônio, fazendo perguntas ocasionais a Carolina sobre a rotina e quaisquer mudanças que ela pudesse ter notado. Enquanto o Dr. Mendes trabalhava, Carolina reuniu coragem para fazer uma pergunta que a estava incomodando. Doutor, na sua experiência, pacientes em estado vegetativo podem reagir emocionalmente a eventos ao seu redor, mesmo que não possam demonstrar fisicamente. O médico parou o que estava fazendo, olhando para ela com interesse renovado. É uma excelente pergunta, senhorita Moreira. A verdade é que ainda há muito que não sabemos sobre a consciência em estados alterados como este. Alguns estudos sugerem que pacientes em estado vegetativo podem, sim, ter respostas emocionais internas, mesmo que não sejam capazes de expressá-las externamente. Por que pergunta? Notou algo? Carolina mordeu o lábio pensativa. Não tenho certeza.
Às vezes tenho a impressão de ver pequenas mudanças na expressão facial do Sr. Albuquerque, especialmente em momentos de tensão no ambiente. O Dr. Mendes assentiu, pensativo. Continue observando atentamente, Sra. Moreira. Seus instintos como enfermeira são valiosos. E lembre-se, a mente humana é um mistério fascinante. Nunca subestime o poder da conexão emocional, mesmo em casos como este. Após o médico partir, Carolina se viu sozinha novamente com Antônio e seus pensamentos turbilhonantes. A chave em seu bolso parecia pesar uma tonelada, lembrando-a constantemente de que havia mais mistérios nesta casa do que ela inicialmente imaginara. Decidida a fazer algo produtivo com sua inquietação, Carolina começou a vasculhar gentilmente o quarto, procurando por qualquer pista que pudesse ajudá-la a entender melhor a vida de seu paciente. Foi então que seus olhos pousaram em uma estante de livros no canto do quarto. Aproximando-se, ela notou um volume em particular que parecia fora de lugar. Um antigo álbum de fotos encadernado em couro. Com cuidado, Carolina o retirou da prateleira e o abriu. As primeiras páginas mostravam um Antônio mais jovem, sorridente e cheio de vida. Havia fotos dele em viagens, em reuniões de negócios e em momentos de lazer. Mas foi uma foto em particular que fez o coração de Carolina saltar. Antônio, claramente mais jovem, segurando nos braços um bebê recém-nascido. A alegria em seu rosto era palpável. Virando a página, Carolina encontrou mais fotos da criança crescendo. Primeiro aniversário, primeiros passos, primeiro dia de escola. Não havia dúvidas. Esta era a jovem que havia aparecido pela manhã. A filha que Verônica queria manter escondida. No verso de uma das fotos, Carolina encontrou uma inscrição. Minha querida Beatriz, meu maior tesouro. Que o futuro te reserve toda a felicidade do mundo. Com amor, papai. A descoberta deixou Carolina atordoada. Que segredos mais esta família guardava? E como isso afetava o estado atual de Antônio? Enquanto guardava cuidadosamente o álbum, de volta em seu lugar, Carolina fez uma promessa silenciosa a seu paciente. Ela descobriria a verdade, não importa o que custasse. Antônio Albuquerque merecia mais do que ser uma sombra em sua própria vida, e ela faria todo o possível para trazer luz a esta situação obscura. O dia chegava ao fim, mas para Carolina, sentia-se como se uma nova jornada estivesse apenas começando. Com a chave misteriosa em seu bolso e as novas informações em sua mente, ela sabia que os próximos dias seriam cruciais. A verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta, e ela estava determinada a desvendá-la. Os dias que se seguiram foram uma mistura de rotina e tensão para Carolina. Ela continuava seus cuidados diligentes com Antônio, mas agora cada gesto era permeado por uma curiosidade crescente e uma determinação silenciosa de desvendar os mistérios que cercavam a família Albuquerque. Uma semana após o incidente, com Beatriz, a suposta filha de Antônio, Carolina chegou à mansão para encontrar uma atmosfera ainda mais carregada que o habitual. Verônica circulava pelos corredores como uma tempestade contida, lançando olhares suspeitos a cada funcionário que cruzava seu caminho. Ao entrar no quarto de Antônio, Carolina foi surpreendida por uma cena inesperada. Verônica estava de pé ao lado da cama, segurando o que parecia ser uma pasta de documentos. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de raiva e medo. Ah, você chegou, disse Verônica, recompondo-se rapidamente ao ver Carolina. Preciso que dobre a vigilância sobre Antônio. Não permita que ninguém entre neste quarto sem minha expressa autorização, entendeu? Carolina assentiu, mantendo sua expressão neutra. Claro, senhora Albuquerque. Posso perguntar se há algum motivo específico para essa precaução extra? Verônica hesitou por um momento, seu olhar alternando entre Carolina e o marido imóvel. Apenas questões legais. Nada com que você precise se preocupar. Com essas palavras enigmáticas, Verônica saiu do quarto, deixando para trás um rastro de perfume caro e perguntas não respondidas. Carolina se aproximou de Antônio, observando-o atentamente. O que está acontecendo aqui, Sr. Albuquerque? O que sua esposa está escondendo?
Enquanto realizava os cuidados matinais, a mente de Carolina trabalhava furiosamente. A chave misteriosa, a filha secreta e agora esses assuntos legais mencionados por Verônica, tudo parecia estar conectado de alguma forma, mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Decidida a encontrar mais pistas, Carolina começou a prestar ainda mais atenção aos detalhes ao seu redor. Foi durante a troca de lençóis que ela notou algo. Um pequeno rasgo no colchão, quase imperceptível, mas grande o suficiente para esconder algo. Com o coração acelerado, ela deslizou os dedos pelo rasgo, sentindo algo rígido no interior. Olhando rapidamente para a porta para se certificar de que estava sozinha, Carolina puxou o objeto escondido. Era um envelope amarelado, visivelmente antigo. Com mãos trêmulas, ela o abriu, revelando uma série de documentos legais. À medida que lia, seus olhos se arregalavam de surpresa. Os papéis detalhavam a criação de um fundo fiduciário em nome de Beatriz Albuquerque, com uma quantia astronômica de dinheiro. Mais chocante ainda, havia uma cláusula que estipulava que, em caso de incapacidade de Antônio, a administração do fundo passaria diretamente para Beatriz, excluindo completamente Verônica do processo. Meu Deus, sussurrou Carolina, a realidade da situação começando a se desenhar em sua mente. Verônica não estava apenas tentando esconder a existência de uma enteada. Ela estava potencialmente perdendo o controle sobre uma fortuna. Subitamente, um ruído na porta fez Carolina saltar. Rapidamente, ela recolocou os documentos no envelope e o escondeu de volta no colchão, seu coração batendo furiosamente. Dona Eugênia entrou no quarto, carregando uma bandeja com o almoço de Carolina. A governanta pareceu notar a agitação da enfermeira, mas não fez comentários. "Está tudo bem, senhorita Moreira?" perguntou Dona Eugênia, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. Carolina forçou um sorriso, tentando acalmar sua respiração. Sim, apenas preocupada com alguns ajustes nos equipamentos do Sr. Albuquerque." Dona Eugênia assentiu, mas seu olhar permaneceu penetrante. "Sabe, senhorita Moreira, trabalho nesta casa há mais de 2 décadas. Vi muitas coisas, ouvi muitos segredos. Se precisar de alguém para conversar..." A oferta pairou no ar, cheia de possibilidades. Carolina hesitou, pesando seus próximos passos. Poderia confiar em Dona Eugênia? Ou a lealdade da governanta estava com os Albuquerque? Antes que pudesse tomar uma decisão, um alvoroço no corredor chamou a atenção de ambas. A voz exaltada de Verônica ecoava pelas paredes, seguida por outra voz que Carolina reconheceu imediatamente. Beatriz. "Você não pode me impedir de vê-lo", gritava Beatriz. "Ele é meu pai. Ele é meu marido. E esta é minha casa", retrucava. "Verônica, você não tem direitos aqui." O som de passos apressados se aproximava do quarto. Dona Eugênia lançou um olhar preocupado para Carolina antes de se posicionar perto da porta, como se para impedir uma invasão iminente. Carolina, por sua vez, se colocou protetoramente ao lado da cama de Antônio. Seus olhos se fixaram no rosto de seu paciente e, por um breve momento, ela poderia jurar que viu uma lágrima solitária escorrer pelo canto de seu olho. A porta se abriu violentamente, revelando Beatriz, com os olhos vermelhos de choro e determinação, seguida de perto por uma Verônica furiosa. "Papai!" exclamou Beatriz, correndo em direção à cama. Verônica tentou interceptá-la, mas Carolina, agindo por instinto, se colocou entre as duas mulheres. "Por favor", disse Carolina, sua voz firme, mas gentil. "Lembrem-se de que estamos no quarto de um paciente. Qualquer estresse pode ser prejudicial ao Sr. Albuquerque." As palavras pareceram ter um efeito calmante momentâneo. Beatriz parou, suas mãos tremendo ao seu lado, enquanto Verônica recuava um passo, recompondo-se. "Senhorita Moreira está certa", disse Dona Eugênia, sua voz carregando uma autoridade surpreendente. "Talvez seja melhor continuarmos esta discussão em outro lugar." Verônica lançou um último olhar furioso para Beatriz antes de se virar para sair. "Esta conversa não acabou", sibilou ela. Beatriz, no entanto, permaneceu onde estava, seus olhos fixos no pai. Posso ficar com ele por um momento?" perguntou ela,
sua voz quase um sussurro. Carolina olhou para Dona Eugênia, que assentiu, quase imperceptivelmente. 5 minutos, disse a enfermeira, sentindo que estava fazendo a coisa certa. Enquanto Beatriz se aproximava da cama, segurando gentilmente a mão do pai, Carolina não pôde deixar de notar a semelhança entre os dois. O mesmo formato de rosto, o mesmo queixo determinado. Não havia dúvida de que eram pai e filha. Papai, Beatriz falou suavemente. Estou aqui. Não vou desistir de você, prometo. Carolina sentiu um nó na garganta, emocionada pela cena, mas sua mente não parava de trabalhar, conectando os pontos entre o fundo fiduciário escondido, a hostilidade de Verônica e a determinação de Beatriz. Enquanto observava a interação entre pai e filha, Carolina sabia que havia tomado uma decisão. Ela não podia mais ser apenas uma observadora passiva neste drama familiar. De alguma forma, ela precisava descobrir toda a verdade, pelo bem de Antônio, de Beatriz e talvez pela justiça em si. O 4º dia na mansão Albuquerque havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Carolina sabia que os dias seguintes seriam cruciais, e ela estava determinada a enfrentar o que quer que viesse pela frente. O amanhecer do 5º dia trouxe consigo uma determinação renovada para Carolina. Após os eventos tumultuados do dia anterior, ela sabia que não podia mais se manter como mera espectadora dos dramas que se desenrolavam na mansão Albuquerque. Ao chegar, Carolina notou imediatamente uma mudança na atmosfera da casa. Havia uma tensão palpável no ar, como se todos os habitantes estivessem caminhando sobre ovos. Dona Eugênia a recebeu com um olhar preocupado. Senhorita Moreira, sussurrou a governanta, puxando Carolina para um canto discreto do hall de entrada. Tenha cuidado hoje. A senhora Albuquerque está volátil. Carolina assentiu, agradecida pelo aviso. Obrigada, Dona Eugênia. Há algo mais que eu deva saber? A governanta hesitou por um momento, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Apenas fique atenta. As paredes têm ouvidos nesta casa. Com essas palavras enigmáticas, Dona Eugênia se afastou, deixando Carolina com ainda mais perguntas do que respostas. Ao entrar no quarto de Antônio, Carolina foi surpreendida por uma cena inesperada. Verônica estava de pé ao lado da cama, vestida impecavelmente como sempre, mas seu rosto traía sinais de uma noite mal dormida. Ah, você chegou, disse Verônica, sua voz carregada de tensão. Preciso que você faça algo por mim, senhorita Moreira. Carolina manteve sua expressão neutra, esperando que Verônica continuasse. Quero que você mantenha um registro detalhado de todas as visitas que Antônio recebe. Horas exatas de entrada e saída, nomes, o que foi dito. Tudo. A enfermeira franziu o senho, confusa. Senhora Albuquerque, isso não é algo que normalmente faz parte das minhas atribuições como enfermeira. Estou pagando você para cuidar do meu marido. Verônica interrompeu bruscamente. Isso inclui protegê-lo de influências indesejadas. Carolina podia sentir o peso do olhar de Verônica sobre ela, avaliando sua reação. Com cuidado, ela escolheu suas próximas palavras. Entendo sua preocupação, senhora Albuquerque. Farei o possível para manter o senhor Antônio seguro e confortável, como sempre. Quanto a registros detalhados de visitas, posso anotar informações básicas por questões médicas, mas não posso prometer monitorar conversas privadas. Verônica estreitou os olhos, claramente insatisfeita com a resposta. Mas, antes que pudesse argumentar, o som de passos no corredor chamou sua atenção. Dr. Mendes entrou no quarto, sua expressão séria. Bom dia, senhoras. Senhora Albuquerque, podemos conversar em particular por um momento? Verônica lançou um último olhar penetrante para Carolina antes de seguir o médico para fora do quarto. A porta se fechou atrás deles, mas Carolina podia ouvir o murmúrio baixo de uma conversa tensa do outro lado. Aproveitando o momento de privacidade, Carolina se aproximou de Antônio. Bom dia, senhor Albuquerque, disse ela suavemente. Parece que temos outro dia agitado pela frente. Enquanto realizava os cuidados matinais, Carolina não pôde deixar de notar uma tensão sutil nos músculos faciais de Antônio. Era quase imperceptível,
Mas para alguém que passava horas observando-o diariamente, a mudança era clara. Sr. Albuquerque, ela sussurrou, inclinando-se mais perto, sei que pode me ouvir. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas prometo que vou fazer o possível para ajudá-lo e a sua filha. Por um breve momento, Carolina poderia jurar que viu os dedos de Antônio se moverem levemente. Seu coração acelerou com a possibilidade de uma resposta consciente. A porta se abriu abruptamente, interrompendo o momento. Verônica entrou, seguida pelo Dr. Mendes. A expressão da mulher era uma mistura de triunfo e ansiedade. Senhorita Moreira, disse o Dr. Mendes, sua voz cuidadosamente neutra. A senhora Albuquerque e eu discutimos algumas mudanças no tratamento do Sr. Antônio. Gostaríamos de iniciar uma nova série de testes e, possivelmente, considerar uma transferência para uma clínica especializada. Carolina sentiu um alarme soar em sua mente. Algo não estava certo. Doutor, ela começou escolhendo suas palavras com cuidado. O senhor mencionou na semana passada que o Sr. Albuquerque estava fazendo progressos, ainda que sutis. Uma mudança tão drástica não poderia ser prejudicial neste momento? Verônica interveio antes que o médico pudesse responder. As decisões sobre o tratamento de meu marido são minhas para tomar, senhorita Moreira. Sua função é cuidar dele, não questionar as orientações médicas. Carolina podia sentir a tensão crescendo no quarto. Ela olhou para o Dr. Mendes, buscando algum sinal de que ele compartilhava suas preocupações, mas o rosto do médico permaneceu impassível. Entendo, disse Carolina finalmente. Posso, pelo menos, sugerir que esperemos alguns dias antes de iniciar qualquer mudança drástica? Isso nos daria tempo para preparar adequadamente o Sr. Albuquerque e garantir uma transição suave. Verônica parecia prestes a protestar, mas o Dr. Mendes assentiu lentamente. Isso parece razoável. Podemos iniciar os preparativos hoje e começar os novos procedimentos na próxima semana. Com um último olhar de advertência para Carolina, Verônica saiu do quarto, seguida pelo médico. Assim que a porta se fechou, Carolina se voltou para Antônio, sua mente trabalhando furiosamente. Ela sabia que tinha que agir rápido. Seja lá o que Verônica estivesse planejando, não parecia ser no melhor interesse de Antônio. Carolina precisava encontrar uma maneira de se comunicar com Beatriz, de alertá-la sobre os planos de transferência. Enquanto ajustava os equipamentos ao redor da cama, Carolina sentiu algo roçar sua mão. Olhando para baixo, ela viu os dedos de Antônio se moverem levemente, como se tentassem alcançá-la. Sr. Albuquerque, ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Você pode me ouvir? Se puder, tente mover seus dedos novamente. Por um momento tenso, nada aconteceu. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, os dedos de Antônio se curvaram. O coração de Carolina saltou. Não era imaginação. Antônio estava respondendo conscientemente. Meu Deus! Ela respirou, sentindo uma mistura de excitação e medo. Sr. Albuquerque, vou ajudá-lo, prometo. Mas preciso que você continue lutando, ok? Não desista. Com uma determinação renovada, Carolina sabia que tinha que acelerar seus planos. Ela precisava descobrir mais sobre o fundo fiduciário, sobre os verdadeiros motivos de Verônica, e encontrar uma maneira de proteger Antônio e Beatriz. O quinto dia na mansão Albuquerque estava apenas começando, mas Carolina sabia que seria um ponto de virada. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, e ela estava determinada a revelar a verdade, não importa o custo. O resto do dia transcorreu em um estado de tensão contida para Carolina. A descoberta de que Antônio estava consciente e capaz de se comunicar, ainda que minimamente, mudava tudo. Ela sabia que precisava agir com cautela, mas também com urgência. Enquanto realizava suas tarefas rotineiras, Carolina mantinha um olho atento a qualquer oportunidade de investigar mais a fundo. Foi durante uma troca de turno dos seguranças que ela viu sua chance. Aproveitando um momento em que o corredor estava vazio, Carolina deslizou para fora do quarto de Antônio e se dirigiu rapidamente ao escritório de Verônica. Seu coração batia furiosamente enquanto girava a maçaneta,
rezando para que a porta estivesse destrancada. Para sua surpresa e alívio, a porta se abriu sem resistência. Carolina entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. O escritório era uma mistura de elegância e poder, com estantes de livros cobrindo as paredes e uma imponente mesa de mogno no centro. Com as mãos trêmulas, Carolina começou a vasculhar as gavetas da mesa, procurando por qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre os planos de Verônica. Foi na terceira gaveta que ela encontrou algo promissor. Uma pasta etiquetada como Projeto Fênix. Abrindo-a, Carolina se deparou com uma série de documentos legais e financeiros. Seus olhos correram pelas páginas, absorvendo informações que faziam seu estômago revirar. O Projeto Fênix era um plano elaborado para transferir a maior parte dos ativos de Antônio para uma série de contas offshore, efetivamente deixando Beatriz sem sua herança. Mais alarmante ainda, havia menções a tratamentos experimentais, que nas entrelinhas pareciam mais uma forma de manter Antônio incapacitado do que de curá-lo. Carolina estava tão absorta na leitura que quase não ouviu os passos se aproximando no corredor. Em pânico, ela rapidamente tirou fotos dos documentos com seu celular antes de recolocar tudo no lugar e sair do escritório o mais silenciosamente possível. Ela mal havia virado a esquina quando viu Verônica entrando no escritório, acompanhada por um homem que Carolina não reconheceu. Pressionando-se contra a parede, ela tentou ouvir a conversa. "Precisa ser feito esta semana, Roberto." A voz de Verônica chegou até ela. "Não podemos arriscar que aquela pirralha interfira novamente." "E quanto à enfermeira?" A voz masculina respondeu. "Ela parece curiosa demais para o meu gosto." Houve uma pausa antes que Verônica respondesse, sua voz carregada de desdém. "Ela é apenas uma imigrante sem conexões. Se causar problemas, podemos nos livrar dela facilmente." Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A situação era ainda mais perigosa do que ela imaginava. Voltando rapidamente para o quarto de Antônio, Carolina encontrou seu paciente como o havia deixado, mas agora ela o via com novos olhos. Aproximando-se da cama, ela falou em voz baixa. "Sr. Albuquerque, descobri algo. Sua esposa, ela está planejando algo terrível. Preciso encontrar uma forma de contatar sua filha, Beatriz. O senhor sabe de alguma maneira de eu poder encontrá-la?" Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, os olhos de Antônio se moveram em direção à mesa de cabeceira. Carolina seguiu seu olhar e notou um pequeno caderno de endereços parcialmente escondido sob alguns papéis. Com mãos trêmulas, ela o pegou e começou a folhear. Na letra B, encontrou o que procurava. Beatriz, emergências, seguido por um número de telefone. Carolina rapidamente digitou o número em seu celular, salvando-o com um nome código. Ela sabia que precisava ser extremamente cuidadosa daqui para frente. "Obrigada", ela sussurrou para Antônio. "Vou fazer tudo o que puder para proteger você e sua filha." O restante do dia passou em um borrão de ansiedade e planejamento silencioso. Carolina sabia que precisava encontrar uma forma de se comunicar com Beatriz sem levantar suspeitas. Ela também precisava documentar tudo o que havia descoberto, caso algo acontecesse com ela. Quando seu turno finalmente terminou, Carolina saiu da mansão sentindo o peso do mundo em seus ombros. Ela sabia que as próximas 24 horas seriam cruciais. Chegando em seu pequeno apartamento, Carolina imediatamente começou a transcrever tudo o que havia descoberto, incluindo as fotos que havia tirado dos documentos. Ela criou cópias digitais e físicas, escondendo-as em locais diferentes. Então, reunindo toda a sua coragem, ela pegou o telefone e digitou uma mensagem para o número de Beatriz. "Beatriz, meu nome é Carolina. Sou a enfermeira do seu pai. Descobri informações importantes sobre a situação dele. Precisamos conversar urgentemente, mas tem que ser em absoluto sigilo. Por favor, me encontre amanhã às 15 horas no Parque Ibirapuera, perto do monumento às bandeiras. Venha sozinha e não conte a ninguém. A vida do seu pai pode depender disso." Com o coração acelerado, Carolina enviou a mensagem. Agora, tudo o que podia fazer era esperar e torcer para que Beatriz respondesse.
Deitada em sua cama naquela noite, incapaz de dormir, Carolina refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 6 dias. Ela veio para o Brasil em busca de um novo começo, de uma chance de fazer a diferença. Agora, encontrava-se no meio de uma trama digna de um thriller, com vidas reais em jogo. Enquanto o relógio marcava as horas da madrugada, Carolina fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Antônio. Ela iria até o fim para desvendar a verdade e proteger aqueles que não podiam se proteger. Não importava o custo pessoal. Ela faria o que era certo. O 6º dia havia terminado, mas Carolina sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Com essa determinação em mente, ela finalmente caiu em um sono inquieto, sonhando com chaves misteriosas, documentos secretos e os olhos suplicantes de um homem preso em seu próprio corpo. O 7º dia amanheceu com uma mistura de apreensão e determinação para Carolina. Ela havia dormido pouco, sua mente repleta de preocupações e planos. Ao se preparar para mais um dia na mansão Albuquerque, ela verificou seu celular pela 1000ª vez, ansiosa por uma resposta de Beatriz. Ainda nada. Chegando à mansão, Carolina foi imediatamente atingida por uma atmosfera diferente. Havia uma agitação incomum, com funcionários sussurrando entre si e lançando olhares nervosos em sua direção. Dona Eugênia a interceptou. No corredor, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhorita Moreira, ela sussurrou, tenha muito cuidado hoje. Algo está acontecendo e não é bom. Carolina assentiu, grata pelo aviso. Obrigada, Dona Eugênia. Você sabe de algo específico? A governanta olhou ao redor antes de responder em voz baixa. Ouvi a senhora Albuquerque falando sobre uma transferência. Hoje. O coração de Carolina gelou. Eles estavam acelerando o plano. Ela precisava agir rápido. Entrando no quarto de Antônio, Carolina encontrou Verônica já lá, acompanhada pelo Dr. Mendes e 2 homens que ela não reconheceu, provavelmente da equipe de transferência. Ah, senhorita Moreira, disse Verônica, seu tom falsamente doce. Que bom que chegou. Estamos nos preparando para transferir Antônio para uma clínica especializada. Seus serviços não serão mais necessários após hoje. Carolina manteve sua expressão neutra, embora seu coração estivesse acelerado. Entendo. Posso perguntar para qual clínica o Sr. Albuquerque está sendo transferido? Gostaria de fornecer um relatório detalhado dos cuidados que tenho prestado. Dr. Mendes pareceu hesitar, mas Verônica respondeu rapidamente. Isso não será necessário. A nova equipe terá todas as informações de que precisa. Carolina sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia ficar calada. Com todo respeito, Sra. Albuquerque, como enfermeira responsável pelo Sr. Antônio, tenho o dever ético de garantir a continuidade dos cuidados. Sem informações adequadas sobre a transferência, temo que possa haver riscos para a saúde dele. O Dr. Mendes pareceu momentaneamente desconfortável, mas Verônica o cortou antes que ele pudesse falar. Sua preocupação é notada, senhorita Moreira, mas desnecessária. Agora, se puder nos dar licença, temos preparativos a fazer. Naquele momento, o celular de Carolina vibrou em seu bolso. Disfarçadamente, ela olhou a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. Estarei lá. B. Com um misto de alívio e ansiedade renovada, Carolina sabia que precisava ganhar tempo. Ela se aproximou da cama de Antônio, fingindo verificar seus sinais vitais. Sr. Albuquerque, ela sussurrou tão baixo que apenas ele poderia ouvir. Não se preocupe. Estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Sua filha está a caminho. Por um breve momento, Carolina viu os olhos de Antônio se moverem em sua direção, um lampejo de compreensão passando por eles. Voltando-se para Verônica e a equipe, Carolina disse em voz alta. Senhora Albuquerque, notei algumas flutuações nos sinais vitais do Sr. Antônio. Acho que seria prudente adiar a transferência por pelo menos algumas horas para garantir que ele esteja estável. O Dr. Mendes franziu o senho, aproximando-se para verificar os monitores. Você pode estar certa, senhorita Moreira. Talvez devêssemos... Absurdo, Verônica interrompeu. Já adiamos isso demais. A transferência acontecerá agora e... é final. Carolina sentiu o pânico crescer dentro dela.
Ela precisava de mais tempo, mas estava ficando sem opções. Foi então que uma ideia desesperada lhe ocorreu. Senhora Albuquerque, ela disse, mantendo sua voz firme. Antes de prosseguirmos com a transferência, há algo que preciso mostrar a você e ao Dr. Mendes, em particular. Verônica a olhou com suspeita, mas curiosidade venceu. Muito bem. Doutor, Mendes, venha conosco, vocês dois. Ela se dirigiu aos homens da equipe de transferência. Esperem aqui e preparem tudo. No corredor, longe dos ouvidos dos outros, Carolina respirou fundo antes de falar. Senhora Albuquerque e Dr. Mendes, tenho razões para acreditar que o Sr. Antônio está consciente e capaz de se comunicar. A reação foi imediata. Verônica empalideceu visivelmente, enquanto o Dr. Mendes arregalou os olhos em surpresa. Do que você está falando? Verônica sibilou. Carolina continuou sabendo que estava jogando sua última carta. Nos últimos dias, notei respostas consistentes a estímulos, movimentos oculares, pequenos movimentos dos dedos. Acredito que ele possa estar preso em uma síndrome de encarceramento, não em estado vegetativo. O Dr. Mendes parecia genuinamente intrigado. Isso seria extraordinário. Precisamos investigar imediatamente. Verônica, no entanto, não parecia convencida. Isso é ridículo. Você está apenas tentando atrasar as coisas. Se estou errada, Carolina argumentou. Então algumas horas de testes não farão diferença. Mas se estou certa, estaríamos cometendo um erro terrível ao transferi-lo sem uma avaliação adequada. Houve um momento tenso de silêncio. Carolina podia ver as engrenagens girando na mente de Verônica, pesando suas opções. Finalmente, o Dr. Mendes falou. Senhora Albuquerque, como médico responsável, não posso, em sã consciência, prosseguir com a transferência sem investigar essas alegações. Sugiro que realizemos alguns testes básicos imediatamente. Verônica parecia furiosa, mas estava encurralada. Com um aceno brusco, ela concordou. De volta ao quarto, Carolina observou ansiosamente enquanto o Dr. Mendes realizava uma série de testes de resposta em Antônio. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto uma eternidade enquanto ela esperava, rezando para que sua intuição estivesse certa e que Beatriz chegasse a tempo. Enquanto o médico trabalhava, Carolina não pôde deixar de notar o olhar calculista de Verônica. Ela sabia que havia ganhado algum tempo, mas também que havia se colocado diretamente no caminho dos planos da mulher. O jogo havia mudado e as apostas nunca foram tão altas. O 7º dia na mansão Albuquerque estava longe de terminar e Carolina sabia que as próximas horas seriam cruciais. Com Beatriz a caminho e a verdade prestes a vir à tona, ela só podia esperar ter feito o suficiente para proteger Antônio e desmascarar o plano de Verônica. Com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, Carolina se preparou para o que prometia ser o confronto mais importante de sua vida. A tensão no quarto era palpável, enquanto o Dr. Mendes continuava seus testes em Antônio. Carolina observava atentamente, dividindo sua atenção entre as reações sutis de seu paciente e o rosto cada vez mais pálido de Verônica. É incrível, murmurou o Dr. Mendes após uma série de estímulos. Há definitivamente um padrão de resposta aqui. Sr. Albuquerque, se você pode me entender, por favor, pisque 2 vezes. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então, lentamente, deliberadamente, Antônio piscou 2 vezes. Carolina sentiu uma onda de alívio e emoção percorrer seu corpo. Ela não estava errada. Antônio estava realmente consciente. O Dr. Mendes se virou para Verônica, seu rosto uma mistura de excitação profissional e preocupação. Senhora Albuquerque, isso muda tudo. Seu marido não está em estado vegetativo, mas possivelmente sofrendo de síndrome do encarceramento. Precisamos cancelar a transferência imediatamente e iniciar um novo protocolo de tratamento. Verônica parecia ter visto um fantasma. Sua máscara de controle estava se desfazendo visivelmente. Isso é impossível. Deve haver algum erro. Não há erro, insistiu o Dr. Mendes. Os sinais são claros. Precisamos... Nesse momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Beatriz entrou ofegante e com os olhos arregalados. Pai! Ela exclamou, correndo para o lado da cama.
A chegada de Beatriz pareceu desencadear o caos. Verônica gritou para os seguranças, ordenando que removessem a intrusa. Carolina se colocou protetoramente entre Beatriz e os homens que avançavam. Parem! E a voz do Dr. Mendes trovejou, surpreendendo a todos com sua autoridade. Ninguém vai remover ninguém. Temos uma situação médica delicada aqui e preciso que todos se acalmem. Aproveitando o momento de confusão, Carolina se inclinou para Beatriz, sussurrando rapidamente. Seu pai está consciente. Ele pode se comunicar através de piscadas. 2 para sim, 1 para não. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas enquanto ela se voltava para o pai. Pai? Você pode me ouvir? Você sabe quem eu sou? Lentamente, deliberadamente, Antônio piscou 2 vezes. A sala ficou em silêncio absoluto por um momento, todos absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Verônica foi a primeira a se recuperar. Seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. Isso é algum tipo de truque. Vocês estão todos conspirando contra mim. Senhora Albuquerque, o Dr. Mendes tentou acalmá-la. Ninguém está conspirando. Isso é uma descoberta médica significativa. Precisamos... Não! Verônica gritou. Vocês não entendem. Ele não pode estar consciente. Não depois de tudo. Sua voz falhou, e por um momento, Carolina viu algo que parecia ser medo genuíno nos olhos de Verônica. Beatriz, que havia estado concentrada em seu pai, se virou para encarar a madrasta. O que você quer dizer com depois de tudo? O que você fez? A tensão na sala era palpável. Carolina sabia que estavam à beira de uma revelação crucial. Ela se moveu discretamente para bloquear a porta, impedindo qualquer tentativa de Verônica de fugir. Eu só fiz o que era necessário. Verônica começou a balbuciar, seu controle finalmente se despedaçando. Vocês não entendem. Ele ia me deixar sem nada. Todo aquele dinheiro para uma filha que ele mal conhecia. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Carolina. O fundo fiduciário, os documentos que ela havia encontrado, tudo fazia sentido agora. Você sabotou o tratamento dele, Carolina acusou, sua voz trêmula de indignação. Você o manteve sedado, impediu sua recuperação, tudo para manter o controle sobre o dinheiro. Verônica não negou. Seu silêncio era uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. O Dr. Mendes parecia horrorizado. Meu Deus, eu não tinha ideia. Todos aqueles relatórios, aquelas recomendações de tratamento eram falsificados. Beatriz, lágrimas correndo por seu rosto, se voltou para o pai. Pai, é verdade. Ela fez isso com você? 2 piscadas lentas. Sim. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções e ações. Beatriz, consumida pela raiva, avançou para Verônica, sendo contida apenas pela intervenção rápida de Carolina. O Dr. Mendes, recuperando-se do choque, começou a fazer ligações frenéticas, convocando especialistas e alertando as autoridades. Verônica, vendo seu império de mentiras desmoronar, fez uma última tentativa desesperada de fuga. Mas Carolina, antecipando o movimento, bloqueou seu caminho. Acabou, Sra. Albuquerque, disse Carolina, sua voz firme. A verdade veio à tona. Quando a polícia finalmente chegou, encontrou uma cena surreal. Verônica Albuquerque, a socialite, poderosa, sentada derrotada em um canto. Beatriz segurando a mão do pai, lágrimas de alívio e raiva misturadas em seu rosto, e Carolina, a enfermeira imigrante, de pé como uma sentinela, protegendo seu paciente até o fim. O 8º dia, na mansão Albuquerque, havia sido um ponto de virada. Segredos foram revelados, mentiras desmascaradas, e uma família despedaçada começava o longo processo de cura. Enquanto Verônica era levada para interrogatório e uma equipe médica especializada chegava para avaliar Antônio, Carolina se permitiu um momento de reflexão. Ela havia vindo para o Brasil em busca de um novo começo, de uma chance de fazer a diferença. Nunca poderia ter imaginado que essa diferença seria tão profunda, tão transformadora. Olhando para Antônio, que agora recebia a atenção médica adequada que merecia, e para Beatriz, que finalmente tinha a chance de reconectar-se com o pai, Carolina sentiu uma mistura de exaustão
e realização. O caminho à frente seria longo e desafiador, mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança real no ar. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, marcando o fim de um dia que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. E no centro de tudo, uma enfermeira portuguesa que se recusou a ficar calada diante da injustiça, provando que às vezes os heróis mais improváveis podem fazer a maior diferença. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de atividades e emoções. A mansão Albuquerque, antes um monumento à opulência e aos segredos, tornou-se o epicentro de uma investigação policial e de uma revolução médica. Carolina, exausta mas determinada, continuou seu trabalho incansável. Agora, com o apoio total de uma equipe de especialistas, o Dr. Mendes, profundamente abalado por sua involuntária cumplicidade no esquema de Verônica, dedicou-se integralmente à recuperação de Antônio, trabalhando dia e noite para reverter os danos causados por anos de negligência intencional. Beatriz, por sua vez, tornou-se uma presença constante ao lado do pai. A jovem, que antes lutava apenas pelo direito de ver Antônio, agora se via no centro de uma batalha legal para proteger não apenas o patrimônio da família, mas também o futuro de seu pai. Foi numa tarde particularmente agitada, cerca de uma semana após a revelação, que Carolina notou algo diferente em Antônio. Ela estava ajustando seus travesseiros quando percebeu um movimento sutil em sua mão direita. Senhor Albuquerque, ela chamou suavemente, seu coração acelerando. Você pode mover sua mão novamente para mim? Lentamente, com um esforço visível, os dedos de Antônio se curvaram levemente. Carolina mal podia conter sua excitação. Doutor, Mendes, ela chamou. Venha rápido! O médico entrou apressadamente no quarto, seguido de perto por Beatriz. Juntos, eles observaram maravilhados enquanto Antônio, com determinação feroz em seus olhos, movia seus dedos repetidamente. Isso é extraordinário, murmurou o Dr. Mendes, sua voz embargada de emoção. Senhor Albuquerque, você está fazendo um progresso incrível. Beatriz, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do pai. Você está voltando para nós, pai. Continue lutando. Nos dias que se seguiram, o progresso de Antônio foi lento, mas constante. A cada pequena vitória, um movimento a mais, uma comunicação mais clara através de piscadas, a esperança crescia. Carolina, sempre atenta, começou a desenvolver um sistema de comunicação mais elaborado com Antônio, usando uma tabela de letras que ele podia selecionar com movimentos oculares. Foi através desse sistema que, uma semana depois, Antônio formou sua primeira mensagem completa. Obrigado, Carolina. A emoção que tomou conta do quarto naquele momento foi indescritível. Carolina, normalmente tão composta, não pôde conter as lágrimas. Não há de quê, Sr. Albuquerque, ela respondeu, sua voz trêmula. Estamos todos aqui por você. À medida que Antônio recuperava mais controle sobre seu corpo, a investigação sobre as ações de Verônica se aprofundava. A polícia descobriu uma teia complexa de fraudes financeiras, manipulação médica e até mesmo tentativas de suborno a funcionários do hospital. Beatriz, com a ajuda de um time de advogados, trabalhou incansavelmente para desmantelar o esquema de Verônica e proteger o patrimônio da família. Foi durante uma dessas reuniões legais que Carolina foi chamada para testemunhar. Sentada diante de um grupo de advogados e investigadores, Carolina relatou tudo o que havia observado e descoberto durante seu tempo na mansão. Sua voz tremeu levemente ao descrever o momento em que encontrou os documentos secretos no escritório de Verônica. Mas sua determinação permaneceu inabalável. Eu sabia que estava arriscando meu emprego, talvez até mais, ela concluiu. Mas não podia ficar parada vendo uma injustiça tão grande acontecer. O advogado principal assentiu gravemente. Senhorita Moreira, sua coragem e integridade são admiráveis. Graças ao seu testemunho e às evidências que coletou, temos um caso sólido contra Verônica Albuquerque. Enquanto a investigação prosseguia, a vida na mansão lentamente encontrava um novo ritmo. Antônio, agora capaz de comunicar-se mais, efetivamente, começou a reconectar-se com sua filha
e a tomar decisões sobre seu tratamento e seus negócios. Uma tarde, enquanto Carolina ajudava Antônio com seus exercícios de fisioterapia, ele a surpreendeu com uma pergunta através do sistema de comunicação. Por que você fez tudo isso? Carolina pausou, refletindo sobre a pergunta. Porque era o certo a fazer. Ela respondeu simplesmente. Porque cada vida tem valor e merece dignidade. Antônio a observou por um longo momento antes de formar sua próxima mensagem. Você mudou. Tudo obrigado. Aquelas palavras simples carregavam o peso de uma gratidão que ia além de qualquer expressão verbal. Carolina sentiu uma onda de emoção a atravessar, reafirmando sua convicção de que havia feito a escolha certa, não importando os riscos. À medida que o 9º dia se transformava no 10º e então no 11º, a história da enfermeira, imigrante que desvendou uma conspiração e salvou um magnata, começou a se espalhar. Jornalistas começaram a aparecer nos portões da mansão, ansiosos por uma entrevista ou uma declaração. Carolina, fiel à sua natureza discreta, evitava os holofotes, preferindo concentrar-se no bem-estar de seu paciente. Mas ela não podia negar o impacto que suas ações haviam tido, não apenas na vida dos Albuquerque, mas potencialmente em todo o sistema de saúde e jurídico. Uma noite, enquanto observava o pôr do sol da varanda da mansão, Carolina refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido nas últimas semanas. Ela veio para o Brasil em busca de uma nova vida, de uma chance de fazer a diferença. O que encontrou foi uma batalha pela justiça, uma luta pela dignidade humana e uma oportunidade de realmente mudar vidas. O caminho à frente ainda era longo. Antônio tinha um longo processo de recuperação pela frente. Beatriz estava apenas começando a reconstruir seu relacionamento com o pai, e os desdobramentos legais do caso prometiam se estender por meses, se não anos. Mas naquele momento, observando as cores vibrantes do céu de São Paulo, Carolina sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ela havia feito a diferença. Havia permanecido fiel aos seus princípios, mesmo diante do perigo e da adversidade. Com um sorriso suave, Carolina se voltou para retornar ao quarto de Antônio. O dia ainda não havia terminado, e havia trabalho a ser feito. Mas agora, cada passo, cada gesto de cuidado, carregava consigo a certeza de que, às vezes, um único ato de coragem pode desencadear uma onda de mudanças que se estende muito além do que podemos imaginar. As semanas se transformaram em meses, e a vida na mansão Albuquerque continuou a evoluir de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O caso contra Verônica avançava lentamente através do sistema judicial, com novas revelações surgindo quase diariamente. Enquanto isso, Antônio fazia progressos constantes em sua recuperação, superando as expectativas de seus médicos a cada passo do caminho. Carolina, agora uma figura central na vida dos Albuquerque, encontrou-se navegando por um novo território, tanto profissional quanto pessoalmente. Seu papel havia se expandido muito além de simples enfermeira. Ela era agora confidente, conselheira e, em muitos aspectos, o elo que mantinha a família unida durante esse período tumultuado. Uma manhã ensolarada, cerca de 3 meses após a revelação inicial, Carolina entrou no quarto de Antônio para encontrá-lo sentado em sua cama, um sorriso fraco, mas genuíno em seu rosto. Bom dia, Sr. Albuquerque, ela cumprimentou, notando imediatamente a mudança em sua postura. Parece que hoje é um bom dia. Antônio assentiu lentamente, seus movimentos ainda limitados, mas visivelmente mais controlados do que nas semanas anteriores. Com esforço, ele levantou a mão direita e apontou para a cadeira ao lado da cama, indicando que queria que Carolina se sentasse. Intrigada, ela obedeceu. Antônio então se voltou para o tablet em seu colo, uma ferramenta que haviam introduzido recentemente para ajudar em sua comunicação. Com movimentos lentos, mas deliberados, ele começou a digitar. Carolina, a voz computadorizada leu. Preciso lhe contar algo importante. Ela se inclinou para a frente, atenta. Claro, Sr. Albuquerque, o que é? Antônio continuou digitando, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Durante todo esse tempo, enquanto estava preso em meu próprio corpo, eu ouvia e entendia tudo, inclusive as conversas de Verônica.
Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor sabia o que ela estava fazendo. Ele assentiu gravemente antes de voltar a digitar. Eu sabia de tudo. Sua traição, seus planos, sua ganância. Mas o pior era saber que minha filha estava lá fora, querendo me ver, e eu não podia fazer nada. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carolina. A ideia do tormento que Antônio deve ter passado, consciente, mas incapaz de se comunicar, era quase insuportável. Mas você, Antônio continuou, seus olhos fixos em Carolina, você mudou tudo. Você foi a primeira a realmente me ver, a acreditar que eu ainda estava aqui. Carolina engoliu em seco, emocionada. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, Sr. Albuquerque. Ele balançou a cabeça, determinado a continuar. Não, você fez muito mais. Você arriscou tudo por mim, por Beatriz. Você nos deu uma segunda chance. Houve uma pausa enquanto Antônio reunia forças para continuar digitando. É por isso que tomei uma decisão. Quero que você se torne parte oficial da equipe Albuquerque. Não apenas como enfermeira, mas como conselheira. E, se você aceitar, como parte da família. Carolina ficou sem palavras, completamente pega de surpresa. Sr. Albuquerque, eu não sei o que dizer. Diga sim. Veio a resposta simples através do tablet. Você já é família para nós, Carolina. Agora é apenas tornar oficial. Naquele momento, Beatriz entrou no quarto, sorrindo ao ver seu pai e Carolina juntos. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, notando a atmosfera emocionada. Antônio fez um gesto para que sua filha se aproximasse. E juntos, eles explicaram a proposta a Beatriz. Para a surpresa e alegria de Carolina, Beatriz abraçou a ideia com entusiasmo. Carolina, você salvou nossas vidas, disse Beatriz, segurando as mãos da enfermeira. Seria uma honra tê-la oficialmente como parte da família. Sobrecarregada pela emoção, Carolina finalmente assentiu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Advogados foram chamados para formalizar a posição de Carolina na empresa Albuquerque e para estabelecer seu novo papel na família. A notícia se espalhou rapidamente e logo a história da enfermeira imigrante, que se tornou parte de uma das famílias mais poderosas do Brasil, estava em todos os jornais. Mas, para Carolina, a verdadeira mudança estava nos pequenos momentos, nas risadas compartilhadas com Beatriz enquanto planejavam a próxima fase da recuperação de Antônio, nos olhares de gratidão que Antônio lhe lançava a cada novo progresso, na sensação de pertencimento que ela sentia cada vez que entrava na mansão, não mais como uma funcionária, mas como família. Uma noite, cerca de uma semana após a proposta de Antônio, Carolina se encontrou na varanda da mansão, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Beatriz se juntou a ela, oferecendo uma taça de vinho. No que você está pensando? Beatriz perguntou suavemente. Carolina sorriu, seus olhos fixos no horizonte. Em como a vida pode mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há alguns meses, eu era apenas uma enfermeira recém-chegada ao Brasil, tentando construir uma nova vida. Agora você é uma heroína, Beatriz completou. Uma salvadora, família. Carolina se voltou para a jovem emocionada. Vocês me deram muito mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Um propósito, um lar. E nós ganhamos uma irmã. Beatriz respondeu abraçando Carolina. Uma irmã que nos trouxe de volta à vida. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças e desafios para a recém-expandida família Albuquerque. O processo judicial contra Verônica continuava, com audiências e depoimentos que mantinham todos em constante estado de alerta. Carolina, agora oficialmente parte da família e da equipe executiva da empresa Albuquerque, encontrava-se dividindo seu tempo entre os cuidados com Antônio, reuniões de negócios e sessões com advogados. Uma manhã particularmente agitada, Carolina entrou no escritório de Antônio para encontrá-lo sentado em sua cadeira de rodas, examinando uma pilha de documentos. Seus movimentos, embora ainda limitados, haviam melhorado significativamente nas últimas semanas,
Bom dia, Antônio. Ela cumprimentou, ainda se acostumando a chamá-lo pelo primeiro nome. Como está se sentindo hoje? Antônio ergueu os olhos, um sorriso cansado, mas determinado em seu rosto. Melhora a cada dia, graças a você e à equipe médica. Sua fala, embora lenta e um pouco arrastada, era agora claramente compreensível. Um progresso que enchia a todos de esperança. Carolina se aproximou, notando a tensão em seus ombros. Algo o preocupa? Antônio suspirou, empurrando os papéis em sua direção. Os advogados encontraram mais evidências das manipulações de Verônica. Parece que ela estava desviando fundos há anos, muito antes do meu acidente. Carolina examinou os documentos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Isso é chocante, mas também fortalece nosso caso contra ela, não é? Sim, Antônio concordou. Mas também significa que teremos que fazer uma auditoria completa em todas as nossas empresas. Vai ser um processo longo e potencialmente doloroso. Naquele momento, Beatriz entrou na sala carregando uma bandeja com café da manhã. Bom dia, família. Ela sorriu, mas seu sorriso vacilou ao notar a atmosfera tensa. O que aconteceu? Enquanto Antônio explicava a situação para Beatriz, Carolina observava a interação entre pai e filha. Era incrível ver como seu relacionamento havia florescido nos últimos meses. A dor e o ressentimento inicial haviam dado lugar a um vínculo forte e afetuoso. Não se preocupem, disse Beatriz com determinação após ouvir as notícias. Vamos superar isso juntos. Nossa família é mais forte do que qualquer desafio que Verônica possa ter criado. Carolina sentiu uma onda de orgulho e afeto. Beatriz tem razão. Somos uma equipe agora e vamos enfrentar isso unidos. Antônio olhou para as duas mulheres com gratidão evidente em seus olhos. O que eu fiz para merecer vocês duas? O resto do dia foi dedicado a reuniões com a equipe jurídica e financeira, planejando os próximos passos da auditoria e preparando-se para as repercussões que certamente viriam. Carolina se viu mergulhada em um mundo de números e termos legais que, meses atrás, teriam parecido completamente estranhos. À noite, exausta mas determinada, Carolina se retirou para seus aposentos na mansão, um espaço que ainda a surpreendia com seu luxo e conforto. Enquanto se preparava para dormir, seu telefone tocou. Era uma chamada de vídeo de sua família em Portugal. Olá, querida! A voz alegre de sua mãe preencheu o quarto. Como vão as coisas no Brasil? Carolina sorriu, sentindo uma pontada de saudade. Estão intensas, mãe, mas boas, muito boas. Vimos você nos jornais. Seu pai interveio, orgulho evidente em sua voz. Nossa filha, uma heroína internacional. Carolina riu, corando levemente. Não exagerem, eu só fiz o que era certo. A conversa continuou por alguns minutos, com Carolina compartilhando o que podia sobre os desenvolvimentos recentes, sempre cuidadosa, para não revelar informações confidenciais. Quando desligou, sentiu-se reconfortada e fortalecida pelo amor e apoio de sua família de origem. Deitada em sua cama, Carolina refletiu sobre o contraste entre sua vida atual e a que deixara para trás em Portugal. Ela havia partido em busca de novas oportunidades, de uma chance de fazer a diferença. O que encontrou superou suas expectativas mais selvagens. Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Era Beatriz. Posso entrar? Ela perguntou suavemente. Claro, Carolina respondeu sentando-se. Beatriz se acomodou na beira da cama, um olhar pensativo em seu rosto. Estive pensando, com toda essa situação da auditoria e do julgamento de Verônica, talvez seja a hora de fazermos algo positivo, algo que possa realmente fazer a diferença. Carolina inclinou, a cabeça intrigada. O que você tem em mente? Uma fundação, Beatriz explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Uma organização dedicada a ajudar pessoas em situações similares à do papai. Pessoas com condições neurológicas complexas que muitas vezes são negligenciadas ou mal diagnosticadas. O coração de Carolina se encheu de orgulho e emoção. Beatriz, isso é uma ideia maravilhosa. E eu quero que você lidere isso comigo, Beatriz continuou. Sua experiência como enfermeira, combinada com tudo o que você fez por nossa família, você seria perfeita para isso.
Carolina ficou sem palavras por um momento, sobrecarregada pela confiança e responsabilidade que Beatriz estava depositando nela. Eu ficaria honrada, ela finalmente conseguiu dizer. As duas mulheres passaram as próximas horas discutindo ideias, planejando e sonhando com o impacto que poderiam ter. Quando Beatriz finalmente se retirou para seu próprio quarto, Carolina se viu energizada apesar do cansaço. Deitada novamente, olhando para o teto de seu quarto luxuoso, Carolina sorriu. A vida havia lhe apresentado desafios inimagináveis, mas também oportunidades incríveis. Ela havia encontrado não apenas uma nova família, mas um propósito ainda maior. O amanhecer trouxe consigo uma energia renovada à mansão Albuquerque. A ideia da fundação proposta por Beatriz havia acendido uma chama de esperança e propósito em todos, especialmente em Carolina. Enquanto se preparava para mais um dia agitado, ela não podia deixar de sorrir, pensando em como sua vida havia se transformado em apenas alguns meses. O café da manhã naquela manhã foi uma reunião animada. Antônio, sentado à cabeceira da mesa, parecia mais vigoroso do que nunca. Beatriz mal podia conter seu entusiasmo enquanto discutia os planos iniciais para a fundação. Pensei em chamarmos de Fundação Novo Despertar, Beatriz explicou, seus olhos brilhando. O que vocês acham? Carolina assentiu, emocionada. É perfeito. Representa exatamente o que queremos alcançar. Antônio sorriu, orgulhoso. Vocês duas são incríveis. Mal posso esperar para ver o que vão realizar. A discussão foi interrompida pela chegada de Dr. Mendes, que vinha para a consulta semanal de Antônio. Ao entrar na sala de jantar, o médico parecia particularmente animado. Bom dia a todos, ele cumprimentou. Antônio, tenho excelentes notícias. Os últimos exames mostram uma melhora significativa na atividade cerebral. Acredito que estamos prontos para iniciar uma nova fase de reabilitação. A notícia foi recebida com alegria por todos. Carolina, em particular, sentiu uma onda de emoção a atravessar. Ela havia estado lá desde o início, vendo Antônio lutar para recuperar até mesmo o menor controle sobre seu corpo. Agora, ver o progresso que ele havia feito era nada menos que milagroso. Após o café da manhã, enquanto Antônio se preparava para sua sessão com Dr. Mendes, Carolina e Beatriz se retiraram para o escritório para começar a trabalhar nos detalhes da fundação. Estive pensando, Beatriz começou abrindo seu laptop. Poderíamos focar em 3 áreas principais: pesquisa avançada em neurologia, suporte para famílias afetadas por condições neurológicas complexas e educação pública sobre essas condições. Carolina assentiu, impressionada com a clareza de visão de Beatriz. Isso é excelente. Poderíamos também considerar um programa de treinamento para profissionais de saúde, focando em detecção precoce e cuidados especializados. As horas voaram enquanto as duas trabalhavam, esboçando planos, pesquisando outras organizações similares e discutindo potenciais parceiros e colaboradores. O entusiasmo era palpável, e Carolina se viu mais uma vez maravilhada com o rumo que sua vida havia tomado. No meio da tarde, foram interrompidas por uma batida na porta. Era Dona Eugênia, a governanta, com uma expressão preocupada no rosto. Senhorita Beatriz, Carolina, ela disse hesitante, há algo que vocês precisam ver. As duas seguiram Dona Eugênia até a sala de estar, onde a televisão estava ligada em um canal de notícias. A manchete fez o coração de Carolina gelar. Verônica Albuquerque foge da prisão domiciliar. O repórter na tela detalhava como Verônica havia burlado o sistema de monitoramento eletrônico e desaparecido durante a noite. As autoridades suspeitavam que ela tivesse ajuda de cúmplices e possivelmente estivesse tentando deixar o país. Meu Deus, Beatriz murmurou, sua voz trêmula. Precisamos contar ao papai. Carolina assentiu, sua mente já trabalhando nas implicações desta nova reviravolta. Vou falar com a equipe de segurança. Precisamos reforçar as medidas de proteção imediatamente. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. A polícia foi chamada, a segurança da mansão foi reforçada e uma reunião de emergência foi convocada com a equipe jurídica. Antônio, ao ser informado, manteve uma calma surpreendente.
Ela está desesperada, ele disse, sua voz firme apesar da situação. Isso só prova ainda mais sua culpa. Não vamos deixar que isso nos detenha ou nos assuste. Carolina admirou a força de Antônio. Mesmo após tudo o que havia passado, ele se recusava a ser vítima das circunstâncias. À noite, com a mansão em estado de alerta máximo, Carolina se encontrou na varanda, olhando para as luzes de São Paulo. Beatriz se juntou a ela, oferecendo uma xícara de chá. "Como você está?" Beatriz perguntou suavemente. Carolina suspirou, preocupada para ser honesta, mas também determinada. "Não vamos deixar que Verônica destrua tudo o que construímos." Beatriz assentiu, um olhar de determinação em seus olhos. "Sabe, em meio a todo esse caos, só consigo pensar em como estou grata por ter você aqui, Carolina. Você se tornou muito mais do que uma enfermeira ou uma amiga. Você é família." As palavras tocaram Carolina profundamente. "Vocês também são minha família agora," ela respondeu, sua voz embargada de emoção. "E família protege um ao outro, não importa o que aconteça." As duas ficaram ali por um momento, observando a cidade abaixo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O futuro era incerto, com a ameaça de Verônica pairando sobre eles, mas havia também uma sensação de propósito e unidade que não podia ser abalada. "A fundação," Carolina disse de repente, "não podemos deixar que isso nos impeça de seguir em frente com nossos planos." Beatriz sorriu, assentindo vigorosamente. "Você está absolutamente certa. Na verdade, isso só torna nosso trabalho ainda mais importante. Podemos transformar essa adversidade em algo positivo." Os dias que se seguiram à fuga de Verônica foram um turbilhão de atividade e emoções conflitantes na mansão Albuquerque. A polícia ia e vinha, entrevistando funcionários e reforçando a segurança. A mídia, faminta por mais detalhes do escândalo, acampava nos portões da propriedade. Em meio a todo esse caos, Carolina, Beatriz e Antônio se esforçavam para manter a normalidade e o foco em seus objetivos. Uma manhã, cerca de uma semana após a fuga, Carolina entrou no escritório de Antônio para encontrá-lo absorto em uma videoconferência. Ela esperou pacientemente até que ele terminasse a chamada. "Bom dia, Carolina." Antônio cumprimentou, um sorriso cansado em seu rosto. "Desculpe por isso. Estávamos discutindo as implicações da fuga de Verônica para nossos negócios internacionais." Carolina assentiu compreensiva. "Como estão as coisas?" Antônio suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Complicadas. Alguns parceiros estão nervosos, preocupados com a estabilidade da empresa. Mas a maioria está ao nosso lado, especialmente depois que explicamos a situação completa." "Isso é bom de ouvir," Carolina respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. "E como você está se sentindo com tudo isso?" Antônio ficou em silêncio por um momento, seus olhos distantes. "É estranho, sabe? Parte de mim está furiosa com Verônica, com tudo o que ela fez. Mas outra parte sente pena dela." Carolina inclinou a cabeça, surpresa. "Pena? Sim," Antônio continuou. "Penso em quanto vazio ela deve sentir por dentro para fazer tudo o que fez, para trair não apenas a mim, mas a si mesma, seus próprios valores." A compaixão de Antônio tocou Carolina profundamente. Mesmo após tudo o que havia passado, ele ainda conseguia ver a humanidade em sua algoz. Nesse momento, Beatriz entrou no escritório, carregando uma pilha de papéis. "Bom dia, família. Tenho novidades sobre a fundação." O rosto de Antônio se iluminou instantaneamente. "Conte-nos, querida." Beatriz espalhou os documentos sobre a mesa. "Bem, primeiro, conseguimos agendar reuniões com 3 dos principais centros de pesquisa neurológica do país. Eles estão muito interessados em nossa proposta de financiamento." Carolina examinou os papéis, impressionada com o progresso. "Isso é fantástico, Beatriz. E tem mais." Beatriz continuou seu entusiasmo contagiante. "Recebi um e-mail de uma associação internacional de famílias afetadas por condições neurológicas raras. Eles querem colaborar conosco, possivelmente até fundir suas operações com nossa fundação." Antônio sorriu orgulhoso. "Vocês duas estão fazendo um trabalho incrível. Mal posso esperar para ver onde isso vai chegar." A conversa continuou.
com os três discutindo planos e possibilidades para a Fundação Novo Despertar. Por um momento, a ameaça de Verônica e o caos dos últimos dias pareceram distantes. No entanto, a realidade logo os alcançou. O telefone de Antônio tocou, interrompendo a discussão. Ele atendeu, seu rosto ficando sério enquanto ouvia. "Entendo", ele disse finalmente. "Mantenha-me informado de qualquer desenvolvimento." Desligando o telefone, Antônio olhou para Carolina e Beatriz com expressão grave. Era o investigador, chefe do caso de Verônica. Eles têm motivos para acreditar que ela pode ter deixado o país. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz foi a primeira a quebrá-lo. "O que isso significa para nós? Para o caso?" Antônio suspirou. "Significa que as coisas podem se complicar. Se ela conseguiu realmente sair do Brasil, a extradição pode ser um processo longo e complicado." Carolina sentiu uma onda de preocupação. "E quanto à segurança de vocês? Se ela está fora do país, isso diminui o risco imediato?" "Teoricamente, sim", Antônio respondeu. "Mas não podemos baixar a guarda. Verônica tem recursos e conexões. Não sabemos do que ela é capaz." A atmosfera no escritório mudou drasticamente. O entusiasmo de momentos atrás deu lugar a uma tensão palpável. Beatriz, no entanto, se recusou a ser desencorajada. "Não podemos deixar que isso nos paralise", ela disse com firmeza. "Temos trabalho importante a fazer. A fundação, os negócios. Não podemos parar nossa vida por causa dela." Carolina assentiu, sentindo um surto de orgulho pela determinação de Beatriz. "Beatriz está certa. Precisamos continuar avançando, mas com cautela redobrada." Antônio olhou para as duas mulheres com gratidão evidente. "O que eu faria sem vocês duas?" ele murmurou. O resto do dia foi dedicado a equilibrar as demandas dos negócios, o desenvolvimento da fundação e as preocupações de segurança. Carolina se viu alternando entre reuniões com a equipe médica de Antônio, discussões estratégicas sobre a fundação e briefings com a equipe de segurança. À noite, exausta, mas determinada, Carolina se retirou para seus aposentos. Enquanto se preparava para dormir, ela não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia se tornado tão complexa e multifacetada em tão pouco tempo. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Beatriz. "Posso entrar?" ela perguntou hesitante. "Claro!"